Queridas irmãs, queridos irmãos, nesta parábola dos talentos, 2 pontos são essenciais, fundamentais para nós. O primeiro ponto, eu não sei se vocês prestaram atenção bem, é que toda a parábola, ela é centrada no servo inútil, naquele servo que tem medo. Pode prestar atenção, a conversa com os 2 outros servos que multiplicaram os talentos, ela é curtinha, ela é rápida. Mas a parábola se prende muito mais no diálogo do patrão com o empregado inútil, com o servo inútil. Quer dizer, ela se centra aqui. Aqui é o ponto essencial dela, é o que nos chama atenção. Mas também esse servo inútil, que nos chama atenção, a parábola, ele é um servo que ele se torna inútil porque ele esconde o talento. Mas ele não esconde o talento por preguiça. Ele esconde o talento por medo. Ele tem medo. E ele tem medo de perder, é claro. Ele tem medo do seu patrão porque ele tem medo de trabalhar o talento e perder esse talento. E aí não ter o que oferecer ao patrão. Esse é o grande medo que faz com que ele paralise. Fique com aquele um talento. E um outro aspecto aqui interessante desse servo inútil é que ele entrega para o patrão e ele não é injusto. Ele é justo. Ou seja, ele não está errado. Ele entregou o talento que é do patrão. Ou seja, o que era do patrão, ele entregou. O patrão não deu um talento para ele? Deu. Ele entrega um talento para o patrão. Quer dizer, ele não fez nada de errado. Só que esse patrão é diferente. A mentalidade dele é outra. Mas o servo é justo. Ele recebeu um talento, ele vai entregar um talento. Ele não fez nada de errado. Não é crime isso. Tudo bem? Esse é o primeiro aspecto. A parábola se centra nesse servo. Esse servo é justo. Ele entrega um talento ao patrão porque um talento lhe foi entregue. E ponto final. Ele está quite com o patrão. O segundo aspecto é quando o patrão começa a repreender o servo e de repente a parábola muda. Ela dá assim uma mudança radical. Que mudança radical é essa? O patrão diz assim: tira o talento desse que tem 1 e dá para aquele que tem 10. E aí ele cita uma frase que parece ser muito estranha, mas é uma grande verdade da vida. Ele diz assim: a todo aquele que tem, será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Esse é o segundo aspecto da parábola, que é muito importante para nós. E eu gostaria que vocês guardassem isso como pano de fundo. Esse servo não é injusto, ele é justo. Mas existe um outro ponto aqui. A todo aquele que tem, será dado mais, e terá em abundância. Aquele que não tem vai ser tirado mais ainda, o pouco que ele tem. Mas vamos à essência da parábola. Ora, a parábola fala dos talentos. É claro que esse patrão que vai viajar é Deus. É Deus que nos dá o dom da vida, nos entrega esse mundo maravilhoso e nos deixa aqui. E vai viajar. Ou seja, nós somos os administradores desse mundo. Nós somos os administradores da nossa vida, nós somos administradores da vida das pessoas que nos são próximas, nós somos administradores do mundo. E nós não recebemos somente o dom da vida, nós recebemos muitos talentos com esse dom da vida. Ou seja, cada pessoa aqui é muito capaz.
Cada pessoa aqui tem potencialidades dentro de si. Se nós não desenvolvemos é outra coisa. Mas cada um aqui recebeu o dom da vida e com muita potencialidade. E dentre elas, cada um aqui tem uma semente de mostarda que nós chamamos de fé. E essa fé que nos impulsiona a desenvolver os outros talentos também. Por isso que nós temos que entender o seguinte, que religião não é uma caminhada para fracos. Religião é uma caminhada para fortes. Ou seja, para pessoas que estão dispostas a desenvolver os seus talentos. De que a pessoa que tem problemas vai à igreja. A pessoa que é carente vai à igreja. A pessoa que está sofrendo alguma coisa vai à igreja. Nada contra. Mas a igreja não é um pronto-socorro. A igreja não é a sala do analista, do psicólogo. A igreja não é nada disso. A igreja ou a religião é uma caminhada de transcendência. É uma caminhada constante de mudança, de transformação. Nessa mudança e nessa transformação pode haver, naturalmente, o suprir a minha carência e a solução dos meus problemas, claro. Mas não é para isso que eu estou na religião. Eu não estou na religião para solucionar determinado problema da minha vida. Eu não estou na religião para suprir uma carência. Eu estou na religião para transcender e desenvolver o meu ser. É esse o sentido da religião. É estar em sintonia com Deus de tal forma que eu possa ser filho de Deus nesse mundo. Eu posso ser filho da luz, como diz São Paulo hoje. Nós não somos filhos das trevas. Nós somos filhos da luz. E aliás, essa semana eu conversava com uma conhecida, uma amiga, e nós conversávamos sobre pessoas que mudam de religião. E muitas pessoas, não estou criticando aquelas que mudam por causa da doutrina, tá? Tem pessoas que mudam de religião porque estão convictas de que a outra religião possui uma doutrina melhor. Tudo bem, nada contra, é opção da pessoa. Mas existem pessoas que mudam da religião por carência. Eu fui na igreja e não fui acolhido. Eu me senti sozinho. Mas lá naquela outra igreja, lá eu fui acolhido. Não é? Ou então, tal padre fez isso, fez aquilo, então isso me fez mudar de religião. As pessoas que fazem isso são pessoas extremamente infantis. São pessoas que não entenderam que a religião é para pessoas autônomas, para pessoas adultas. Não são para crianças. As pessoas não vêm aqui para a gente ficar passando a mão na cabecinha e dizendo, como você é legal. As pessoas estão aqui para ter um encontro sério com Deus. E esse encontro sério com Deus cabe a cada um. Não é o padre que tem que ir lá e fazer a pessoa. Ela é que tem que sugar o padre, absorver do padre o que ele tem para oferecer, mas se centrar lá, em Deus. É o contato com Deus. E é claro que é o contato com a comunidade. Se eu acho que aqui na igreja não tem acolhida, então eu que faço a acolhida. Eu que sente no banco e cumprimente as pessoas do lado, as pessoas de trás. Eu que desenvolva isso. Agora, eu não mudo de religião por causa disso. Não prestar atenção na essência da religião. A religião tem uma doutrina a seguir. Tem uma proposta a cada um. E eu tenho que analisar a proposta. E não se aquele ambiente é assim ou assado. E não se tal padre é assim ou assado. Não é esse o sentido. O sentido é a proposta. E aí eu tenho que enxergar que a proposta é o desenvolver dos talentos. Ou seja, nós recebemos talentos para desenvolver nesse mundo. Mas não é só isso. A proposta é desenvolver esses talentos para o mundo. Nós não desenvolvemos talentos para nós mesmos, simplesmente. Não é eu que me torno uma pessoa desenvolvida nos talentos que eu tenho.
Essa é a proposta do sistema neoliberal. Então eu vou entrar no mercado de trabalho, eu vou desenvolver os meus talentos, eu vou entrar na concorrência e tudo mais. A proposta do cristianismo não é essa. A proposta do cristianismo é, eu vou desenvolver os meus talentos e vou partilhar isso que eu tenho. Eu vou partilhar o bem que eu tenho. Eu vou entregar ao outro aquilo que eu tenho de bom. Eu vou me comprometer com a vida das pessoas. Mesmo porque os talentos não são só as qualidades que nós temos. Os talentos também são situações que nós encontramos. Quando o patrão entrega um talento para o servo, essa é uma situação. E o servo tem que fazer alguma coisa com essa situação. E ele por isso desenvolve. A mesma coisa na nossa vida. Nós temos situações que nos aparecem. E essas situações, eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Eu tenho que fazê-la uma situação através da qual eu transforme o mundo. Transforme o mundo num mundo melhor. E é esse o ponto. A questão do servo inútil é que ele deu a Deus, aliás ao patrão, exatamente aquilo que o patrão deu a ele. Ou seja, ele não desenvolveu absolutamente nada. Ele não fez nada de errado. Ele não tirou o talento do patrão. Ele entregou. Só que ele não desenvolveu. Ele não mudou nada. Ele entregou exatamente aquilo que era. Ponto final. Então, se ele não fez nada de errado, ele não fez nada de bom também. Ou seja, é aquela máxima que nós esquecemos hoje, né? Honestidade não é virtude. Honestidade é obrigação. Ninguém é virtuoso porque é honesto. Isso é mentalidade doente. Ou seja, apareceu uma pessoa no noticiário da televisão, simplesmente porque ele entregou o dinheiro que ele achou, isso, e louvar isso e dizer que isso é uma virtude, isso não é uma virtude. Ele teve que devolver o dinheiro, por quê? Porque o dinheiro não é dele. Ponto final. A carteira não é dele. Ponto final. Então ele tem que devolver. Agora, isso não é virtude, isso é obrigação. Isso é honestidade. Acabou. A virtude é algo mais. É algo que vai além. É algo que vai além da minha honestidade. E é isso que o patrão exige. O patrão não exige o devolver do talento simplesmente, mas o desenvolver o talento. Por quê? Porque a vida é essa. Quanto mais eu tento desenvolver os meus talentos e as situações, e quanto mais eu partilho esse talento com os outros, mais eu me enriqueço e mais eu enriqueço a vida das pessoas. Se eu tenho aquela conversa que eu devo ter e que eu estou evitando em ter, deixando sempre para amanhã, mas se eu tenho essa conversa, eu me enriqueço e enriqueço a outra pessoa com quem eu vou conversar. A mesma coisa, se eu não tiver conversa, na mesma situação, eu me empobreço e empobreço o outro também. Porque eu não contribuo com a vida do outro e muito menos eu vou contribuir com a minha. Então, quanto mais a gente se interage ou interage com o mundo, mais nós nos enriquecemos. Quanto mais eu me fecho na minha salinha de televisão, na minha vidinha, e fico ali, mais eu me empobreço. Mais medíocre eu fico. E todos nós somos capazes de muitas coisas. E a cada dia nós encontramos situações diante das quais nós temos que interagir. E se eu não interagir, eu estou me empobrecendo. Eu estou ficando medíocre. E Paulo nos alerta para uma coisa muito séria na segunda leitura de hoje. Ele diz assim: cuidado, sejam vigilantes. Por quê? Porque nós não sabemos quando nós vamos encontrar com o patrão. Ou seja, nós não sabemos quando que nós vamos morrer. A morte vem para todos. Um dia nós vamos morrer. Não importa se for, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 50 anos. Isso não importa. Mas a morte vai acontecer para cada um. E não tem idade e não tem situação. Portanto, a gente tem que ser vigilante. Aquela conversa que eu tenho que ter, que eu citei como exemplo, tem que ser agora. Por quê? Porque eu não sei se amanhã eu estou vivo. Eu não sei se amanhã eu vou ter a oportunidade de.
E por que é importante desenvolver os talentos e desenvolver o mundo? Porque ao olhar para trás, quando eu fizer a minha partida, vai ser muito bom eu dizer para mim mesmo e para Deus: olha, eu não estou devolvendo a vida como você me deu. Eu estou devolvendo uma pessoa que se tornou cada vez melhor. Uma pessoa que se transformou. Uma pessoa que mudou. Uma pessoa que não é mais carente, não é mais infantil, não é mais aquele dom da vida que tinha que ser lapidado. Não, eu sou uma pedra brilhante. Eu sou um diamante. Mais que isso, ao morrer eu posso dizer para mim mesmo e para Deus: o mundo mudou porque eu passei por ele. As pessoas mudaram porque eu passei por ele. Eu consegui fazer com que o mundo mudasse, se tornasse um pouco mais justo, mais sincero, mais transparente, mais honesto e assim por diante. Aquele mundo que você me entregou com situações, eu mudei. Eu consegui mudar. É essa religião que nós temos. É uma religião de responsabilidade. Não é uma religião de pessoas fracas e carentes. Não é uma religião para doentes. É uma religião para fortes. Para pessoas que querem encarar a vida e não fugir da vida. Esse é que é o ponto. É pessoas que querem sair dessa igreja e enfrentar todos os problemas que ela tem. E aí Deus vai conosco. Se nós fazemos isso, Deus nos acompanha. E aí a nossa vida tem mais sentido. Aí sim nós nos enriquecemos e enriquecemos a vida com a nossa passagem. Nós não nos empobrecemos e não empobrecemos o mundo. Se o mundo está ruim, é por culpa nossa. É porque nós não interagimos com o mundo. É porque nós não fazemos, não protestamos, não criticamos, não vamos atrás. Nós deixamos sempre para amanhã. Ou então nós não fazemos. A religião tem que fazer o homem transcender. A religião tem que fazer o homem ser mais homem. E a mulher ser mais mulher. É esse o ponto. Então que cada um aqui desenvolva os seus talentos. E cada um aqui interaja com as situações que aparecer na sua vida. E nunca diga não. Diga sempre sim para a vida. Vá em frente. Mesmo que você erre. A gente aprende com os erros. Os erros também nos enriquecem. Porque a gente aprende com eles também. A pessoa que não tenta nunca vai errar. Mas vai entregar o talento para o patrão do mesmo jeito que recebeu. E isso é uma vergonha. Isso é simplesmente honestidade. Nós temos que ser mais que honestos. Nós temos que ser pessoas que vão além da honestidade. Que estendem a mão, que interagem e que modificam a realidade. Que cada um possa se chamar de filho da luz. O que quer dizer filho da luz? Aquele que ilumina. Aquele que vai aos ambientes e ilumina os ambientes. É aquele que realmente transforma. E não filho apagado. Não aquele filho que se esconde. Não aquele filho que se esconde principalmente numa igreja. Porque não foi para isso que as igrejas foram construídas. Elas foram construídas para que as pessoas se encham de luz e possam ser luz lá no mundo. Que cada um tenha essa consciência e possa atingir os objetivos da sua vida e transformar a vida dos outros.